Opa, tudo bom? Pois é, a voz tá um pouco diferente do habitual, né? Então, antes de começar o resumo de hoje, eu vou dar um avisinho rápido aqui pra vocês. Provavelmente o pessoal mais antigo do canal me conhece a minha voz de uns vídeos antigos que eu apareci. Eu sou a editora aqui do canal e eu e o Aven estamos criando um novo canal com a minha voz chamado Power Animes. Quem quiser ver uns resuminhos diferentes daqui que vão aparecer daqui no canal do Aven, então vocês podem se inscrever lá no canal Power Animes, que vai ter umas coisinhas um pouco diferentes, uns zooms bem legais pra vocês também. Também vai ser administrado por nós dois, então corre lá pra se inscrever. Sem mais enrolação, o nome do anime de hoje vai estar aqui na descrição e bora começar o resumo. O anime começa com a Akari, a garota mais popular dessa escola, rezando no santuário. Nesse momento, uma garota tropeça sem querer e agarra a Akari pela cintura. Ela então imediatamente pede desculpas e pergunta se a Akari veio rezar para ter sorte na prática do casamento. A Akari fica envergonhada ao responder que não e imediatamente foge. O jeito que essa escola funciona é um pouco peculiar, pois a prática do casamento faz parte do currículo do ensino médio dessa escola. Os alunos devem formar duplas e devem viver junto com outro aluno como um falso casal feliz. Todos na escola estavam extremamente estressados e ansiosos, enquanto Jiro, o nosso protagonista, estava sentado na escada preocupado apenas em vencer o seu jogo. Nesse momento, a Akari e seus amigos chamam o Jiro e o Kamo e pedem para eles saírem do caminho deles. Kamo fica absolutamente atordoado com a beleza dela, enquanto o Jiro comenta que simplesmente odeia garotas como ela. Nesse momento, o Minami, o cara mais admirado da escola, estava subindo as escadas. Quando a Akari se aproxima dele, ela muda completamente de comportamento. O Jiro menciona pro Kamo que a Akari obviamente gostava do Minami. E então, tudo é atrapalhado porque o sinal toca e eles deveriam voltar para a sala de aula. O Jiro fica relaxado na sua mesa enquanto a Shiori comenta que ela estava super nervosa. Então ele diz a ela que por dentro ele estava enlouquecendo porque, na verdade, ele não era bom com as mulheres. O Jiro e a Shiori, na verdade, são amigos de infância que se amam, mas não têm coragem de confessar seus sentimentos. A Shiori comenta que fica muito nervosa com estranhos, então ela esperava ter feito par com algum amigo. O professor menciona que cada casal viverá em um dormitório totalmente imobiliado, onde há sensores e câmeras instaladas para monitorar o processo das duplas. O dormitório contém 2 quartos, um para cada pessoa. Ou seja, pelo menos eles não iam dormir juntos, né? O Jiro pensa que ele só tem uma chance em 70 de formar um par com a Shiori. Ele acha que ela só deve pensar nele como um amigo, mas se eles fizessem uma dupla, ela com certeza poderia começar a vê-lo como um parceiro romântico. Os pares são anunciados e... surpresa! O Jiro, na verdade, foi colocado junto com a Akari. A Akari continua com seus insultos, falando que ela fez dupla com um perdedor, e o Jiro menciona que também é uma vítima. Ela fica brava com o comentário dele, então ele tenta acalmar a situação, dizendo que ele está apaixonado por outra pessoa e queria se casar com ela. Os dois conseguem deduzir quem o outro queria como parceiro, e nisso a Akari afirma que Shiori estava fora de cogitação, pois provavelmente já estava íntima do seu novo parceiro. Ambos continuam com os insultos um pro outro e percebem que sua pontuação ficou negativa. A Akari imediatamente enlouquece e ambos tentam achar um jeito de trocar de par. O jeito seria somente tendo uma boa pontuação no ranking, mas o Jiro percebe que essa tarefa seria impossível, porque para eles alcançarem o topo do ranking, eles teriam que ficar íntimos um do outro, de verdade. Porém, a Akari estava disposta a fazer qualquer coisa se isso significasse que ela seria o par do Minami. Ela começa a chegar mais perto e nisso o Jiro fica completamente envergonhado, mas essa atitude faz a pontuação dos dois subir. O Jiro então decide sair um pouco para esfriar a cabeça. Quando ele sai, a Akari começa a chorar, porque ela não queria que outra garota roubasse o Minami dela, pois essa era a primeira vez que ela sentia isso por alguém. Ao sair, o Jiro acaba vendo a Shiori e o seu par, que olha que surpresa, era o Minami, e eles pareciam estar se dando muito bem. E instantaneamente fica deprimido. A Akari conforta o Jiro e pede a ele para entrar no ranking para que ambos possam ser felizes com quem eles queriam. Ele menciona que não é tão experiente quanto ela, então ela diz a ele que se ele não se recompor, ele vai ser virgem para sempre. A campainha toca, era o Kamo. Ele pede para sair com o Jiro, então a Akari diz para ele que ele pode sair se ele der um beijo na bochecha dela, para que seus pontos possam melhorar, né? Enquanto ela o provoca, ao invés disso, ele a beija na boca e a deixa completamente envergonhada, obviamente ela não estava esperando por isso. De manhã, a Akari pede pro Jiro ajudar na cozinha. Na escola, o Jiro novamente fica com ciúmes do Minami e da Shiori juntos, e imagina o pior resultado.
No fim da aula, estava chovendo e o Jiro estava sem um guarda-chuva. Enquanto ele estava conversando com o Kamo, a Akari se aproxima dele para avisá-lo de que ela chegará tarde em casa porque estava saindo com os amigos e com o Minami. A professora do Jiro diz a ele que a pontuação dele será 0, e se ele e a Akari não levarem a prática a sério, eles não seriam capazes de se formar. O Jiro continua esperando a chuva parar, e então ele começa a se perguntar que tipo de coisas a Akari e o Minami estavam fazendo. Depois de imaginar vários cenários constrangedores, ele se xinga por deixar sua imaginação correr tão solta. A Shiori se aproxima dele e eles começam a conversar. De repente, ela o abraça e começa a pedir desculpas afirmando que só tinha visto um besouro. Ela pediu para que ele chamasse ela pelo primeiro nome, assim como ele fazia quando eles eram mais novos. Quando ele está prestes a usar o primeiro nome dela, o Minami chega. Ele voltou porque estava preocupado, pois a Shiori não tinha um guarda-chuva para voltar para casa. Um pouco depois, a Akari também volta com o guarda-chuva para levar o Jiro para casa. Ela diz a ele que se ele fosse um pouco mais corajoso, estaria dividindo o guarda-chuva na verdade com a Shiori, e ela não vai deixá-lo desistir pelo bem de ambos. Em casa, a Akari estava cozinhando, e ele fica surpreso por ela ser uma ótima cozinheira. Ela brinca que cada mordida é preenchida com o seu amor. Depois da janta, os dois então vão dormir. O Jiro sonha com a Shiori, mas é acordado pela Akari, que então o abraça. Ela pediu para ele passar a noite com ela assistindo a um filme de terror. Ela explica que estava fazendo algumas atividades com ele para que eles possam alcançar uma pontuação mais alta. Ela então simplesmente obriga o Jiro a usar um pijama que combina com o dela para eles ganharem os pontinhos extras. O Jiro acredita que a Akari provavelmente estava acostumada a dormir com outros homens, mas ele não entende do porquê esse pensamento estava incomodando tanto ele. Nesse momento, por pura conveniência, há uma queda de energia. A Akari começa a abraçar o Jiro porque ela realmente estava com medo. Ela pede para ele desviar o olhar porque ela não estava totalmente vestida. E o pior é que eles não conseguem entrar nos seus quartos porque a energia tinha acabado e simplesmente as fechaduras são operadas por impressão digital. Ela começa a pedir para ele contar umas histórias divertidas para fazê-la se sentir melhor, mas ele decide contar uma história de terror. Ela fica com medo e começa a chamar ele de virgem e outros insultos como sempre. O Jiro pede desculpas por assustá-la, e ela então segura sua mão. O Jiro fica achando ela inegavelmente muito fofa e mal consegue controlar seus impulsos. Jiro então a abraça, e quando eles estão prestes a adormecer, ele a chama de fofa. Ele então enlouquece porque ele disse isso em voz alta. A Akari fingiu estar dormindo nesse momento, mas ela não entende o porquê ele diria isso. No dia seguinte, os rankings são anunciados e o Jiro e a Akari ficaram com o rank B, enquanto a Shiori e o Minami estavam em último lugar com o rank E. A Akari fica arrasada, pois os dois casais precisavam estar em um ranking alto para trocar de parceiro. Dias depois, o Jiro fica doente. Ele fica um pouco triste por a Akari não querer ter ficado em casa para cuidar dele. Nisso, a campainha toca e o Jiro fica chocado ao encontrar nada mais nada menos do que a Shiori na porta. Enquanto isso, a Akari estava junto com seus amigos, mas ela parecia muito deprimida enquanto seus amigos tentam animá-la. Mas ela não conseguia parar de imaginar o seu beijo com o Jiro. No dormitório, a Shiori decide fazer comida para o Jiro e diz a ele que, na verdade, foi a Akari que ligou para ela e pediu para ela cuidar dele. Ele ficou feliz que a Akari armou isso. Então, a Shiori começa a lembrar para ele da época em que ele cuidou dela quando eles eram mais jovens. E ele então come a comida que ela fez. Ele começa a perguntar a ela sobre sua classificação no ranking. E ela responde que não se sente bem perto de outro menino que não seja ele. Ela brinca que teria sido muito melhor se ele fosse seu marido. Ele então pega a mão dela e diz que ela poderia fazer o que ela quisesse. Aí então ele se toca do que ele falou e ele se esconde debaixo do cobertor com vergonha. Ele acaba adormecendo ali mesmo, e enquanto ele dormia, a Shiori pensa que ela estava muito feliz dele só ter chamado ela pelo seu primeiro nome. Enquanto isso, no restaurante, os amigos da Akari discutiram que todo cara estava apaixonado pela Shiori, e o Minami com certeza iria se apaixonar por ela também, era só questão de tempo. Shiori tenta beijar o Jiro enquanto ele estava dormindo, mas acaba desistindo. Ela gostaria de ter confessado seus sentimentos quando eles eram mais jovens. Mais tarde, quando a Akari volta para casa, o Jiro agradece ela por ela ter feito ele passar um tempo com a Shiori, mas a Akari não entende do porquê ela estava se sentindo tão irritada com isso. No dia seguinte, ela faz a comida pro Jiro, mas também faz perguntas sobre que tipo de garota ele acha que o Minami gosta. Ele diz a ela que não sabe, mas diz que gosta de garotas que fazem comida, então ela decide fazer o almoço do Minami. Ela faz o Jiro experimentar todas as comidas que ela vai fazer, e imagina que, ao contrário de Jiro, Minami é uma pessoa séria que provavelmente não gostava de doces igual o Jiro gostava. Na escola, o Kamo comenta que o Jiro tinha muita sorte depois de ele ver a lancheira que a Akari fez pra ele.
De novo em casa, a Akari experimenta diferentes comidas para fazer para o Minami, e finalmente se veste e decide levar a lancheira para ele. Quando ela estava prestes a sair, a Shiori chega com várias sobremesas. Ela menciona que o Minami adorava doces, e a Akari nesse momento decide abandonar o seu plano de dar uma marmita para o Minami, porque ela percebeu que ele já estava recebendo comida caseira e não tinha nada doce na comida que ela preparou para ele. Ela pensava que cozinhar seria o caminho para ela conseguir o coração do Minami. E o Jiro então tenta animá-la e menciona todas as qualidades maravilhosas que ela tem. Ela então diz que não tinha nada de bom nela. Ele diz que ela era sexy, mas instantaneamente entra em pânico e afirma que não quis dizer isso da maneira errada. Ela então fica em cima dele e pergunta se ele já pensou em fazer isso com ela. Ela diz a ele que considerará o seu desejo. Ele então pega as mãos dela e diz que não, porque ela está emocionalmente arrasada e é por isso que ela está agindo daquela maneira. Ele diz a ela que isso é algo que você faz com quem você realmente ama. Depois disso, eles simplesmente pararam de interagir um com o outro e, consequentemente, a sua pontuação cai drasticamente. Quando as próximas pontuações são postadas, a Minami e o Shiori subiram muito no ranking, mas a Akari e o Jiro ficaram em último lugar dessa vez, com o rank E. A Shiori fica muito chateada, porque ela tinha trabalhado muito para melhorar sua classificação, porque na verdade ela também queria trocar de parceiro. A Shiori então confronta o Jiro e pergunta por que a classificação dele caiu tanto, e ele diz a ela que ele tinha brigado com a Akari. Então, ela diz a ele que esperava que eles fossem capazes de se sentir mais motivados. Jiro decide conversar com a Akari, que ainda estava envergonhada com a última interação deles. Ele diz a ela que a impediu porque queria tratá-la com mais cuidado e não fazer algo no calor do momento. Ele não quer que as coisas fiquem estranhas entre eles, então ele pede que eles possam ser um casal novamente. Ela aceita alegremente e então a pontuação deles é mostrada, que agora é 0 de novo. E aí, gostaram do anime de hoje? Não se esqueçam de colocar nos comentários se vocês querem continuação. E também, já ia esquecendo, não se esqueçam de se inscrever no Power Animes para ter mais vídeos com a minha voz. E provavelmente a continuação desse anime, se sair, vai sair lá no outro canal. Então bora lá pra ver. Até a próxima!